primeiro tema que vamos falar hoje é sobre desigualdade social, não é isso, pessoal? E convidamos aqui o professor Francisco. Então vamos começar com Lídia. Por favor, faça a pergunta. Sabendo que o Brasil está em um dos primeiros na lista da ONU em desigualdade social, qual solução você dá para mudar esse cenário de desigualdade? Bom dia, Lídia. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia, William, pela oportunidade de estar falando com vocês. A desigualdade social começa de que forma? Alguns têm oportunidades, outros não têm. Quem tem oportunidade geralmente na vida? Aqueles que têm melhores condições financeiras. Geralmente têm as melhores escolas, uma vasta biblioteca em casa. Geralmente os pais são médicos, são advogados, são engenheiros. Então, a oportunidade para que se chega a informação para eles é muito maior. Enquanto que o pobre, na maioria das vezes, não tem a educação devida. Nós temos escolas? Nós temos escolas públicas para dar todo o suporte cultural, técnico para o aluno que está. A gente até gostaria que tivesse. Hoje eu considero a nossa escola como uma privilegiada nisso. Nós temos salas, na sua maioria, com ar-condicionado, nós temos salas com data show, nós temos salas com quadro de vidro, mas só isso é o bastante para inibir a desigualdade social? Não. Nós precisamos que mais alunos cheguem à escola. Hoje, vamos imaginar conquista. Entra 100 alunos aqui em 2025 para o 6º ano. Em 2025, nós não terminamos com 70. Geralmente, 30% dos alunos desistem de estudar. Estão desistindo também da busca pela igualdade social. O que nos faz igual a um filho de um engenheiro, a um filho de um médico, a um filho de um advogado, a um filho de um juiz? A vontade de buscar conhecimento. Então, para combater a desigualdade social, só existe um caminho: a educação. Você consegue obter conhecimento, e o conhecimento, gente, é algo que não se perde. Pode ser que algum de vocês aqui vão herdar fazenda, vão herdar uma indústria, mas vocês estão arriscados a perder se vocês não tiverem uma boa gestão. Porém, se você aprende, se você adquire conhecimento, você jamais perderá isso. É eterno. E agora vamos para a Iris. Qual a sua pergunta? Os povos mais atingidos por desigualdade social no Brasil são os pretos e os pardos. Pela IBGE, soma-se 79% na linha da pobreza, contra 21% de brancos. O que fazer para ajudar a encaixar esses pretos e pardos nas páginas de destaque social? Eu fico à vontade para falar sobre isso, até porque sou negro e estou ao lado de um professor de história. E para falar sobre essa pergunta, a gente tem que mergulhar na história. A nossa descoberta se deu em 1500. Quem que foi eleito para trabalhar neste país? O negro. Iam até a África e traziam nossos irmãos. O negro foi mergulhado nas grandes fazendas e fazia o trabalho escravo. E não recebiam por isso. Não tinha escola para que eles aprendessem sequer ler e escrever. Em 1888, eu errar a data, me corrija, viu, William? Mas em 1888 se deu a libertação dos escravos. Não foi porque a princesa Isabel queria. Existia no mundo um movimento grande, enorme, chamado Revolução Industrial. Funcionários que soubessem trabalhar na indústria. E o negro não sabia. Ele mal sabia ler, mal sabia escrever, ou às vezes não sabia nada. O negro foi liberto por uma lei, só que ele não encontrou amparo nas cidades. E aí ele saiu da senzala e foi para a favela. E lá na favela ele começou a ter uma vida medíocre. Ele não trazia educação, não trazia alimentação, não trazia para ele dignidade de sobrevivência. Alguns tiveram a cabeça de esperar o tempo e correr atrás. Outros não. E o que aconteceu com eles? Foram marginalizados. Se a polícia chegar aqui e tiver que fazer uma batida, eles vão me revistar, vão revistar ela,
vai revistar ela, nós aqui que somos negros, seremos os primeiros a serem revistados. Mas isso vem lá de trás. O que fazer para ajudar a ingressar estes pretos e pardos nas páginas de destaque social? Mais uma vez, educação. Alguém já ouviu falar no Dr. Odo Adão? Um dos maiores cirurgiões plásticos que esse Brasil já teve. É vivo até hoje. Sabe de onde que ele é? Guaxima, negro. Foi para Uberaba e ele foi trabalhar na casa de um médico. Era o Dr. Hélio Angotti. Eu tive o prazer de conhecê-lo. Foi quem incentivou o Odo Adão a estudar e fazer medicina. Eu me lembro dele contar na clínica, que era na frente da casa dele. Teve uma certa ocasião que ele estava ainda faltando algumas horas para iniciar o seu atendimento e ele estava cultivando o jardim. E aí chegou uma madame que havia marcado consulta com ele, mas não o conhecia. Ele perguntou, abordou a madame: o que a senhora precisa? Falou: tem uma consulta marcada com o Dr. Odo. O senhor pode avisar ele para mim? Ele disse: pois não. E ele entrou para a casa dele, tomou um belo banho, se perfumou, arrumou. Ele pediu para a secretária dele ir lá atender. E aí a secretária falou: olha, o Dr. Odo já pediu para a senhora entrar. Ela entrou e se deparou com ele na mesa, esperando por ela. Ela não acreditava que era ele, o doutor que ela estava procurando. Então, gente, essas coisas acontecem porque a educação tem a magia de transformar a vida das pessoas. Só a educação. Bom, agora a próxima pergunta, que seria da senhorita Lavínia. 63% da riqueza do Brasil está nas mãos de 1% da população. Isso é fato. Escuto muito dizendo que isso foi fruto do esforço deste 1%. Você concorda com isso? O que realmente ocorreu para apenas 1% de toda essa riqueza acumulada? Não concordo. Destes que eles estão dizendo foi fruto do esforço, apenas 0,01% foi fruto do esforço. Acontece que a riqueza foi concentrada nas mãos de poucas pessoas. E quem é detentor da riqueza não quer dividir. Dificilmente se vê um casamento de um pobre com um rico. Rico casa com rico. Geralmente é assim. A riqueza fica presa só nas mãos daqueles que herdaram fazendas, que herdaram indústrias, que herdaram várias casas. Não se divide com o outro. Tem mais. Antigamente era muito comum que os parentes casavam entre os parentes. Primo primeiro, primo segundo, era comum se casarem para não dividir a fortuna. Não se dava espaço para que outros pudessem chegar até onde eles chegaram. O meu avô, pai da minha mãe, era uma pessoa poderosa, de riqueza, fazendeiro, extremamente racista. Por isso, não foi ao casamento da minha mãe com meu pai. Porque minha mãe era branca e meu pai negro, não queria dividir a riqueza. O que ele deu para minha mãe? Alguns terrenos, para falar assim: olha, não te dei nada. Eu não quero que você case com esse negro. E já aconteceu em várias outras famílias. E tem outra: o rico não paga imposto, sobra para nós. Então vamos para a última pergunta, que seria a quarta. Cecília, está com você, Cecília? Sabemos que uma das consequências para a desigualdade é que no Brasil o rico paga menos imposto que o pobre. Desta forma, a classe média e a baixa pagam quase sozinho. Programas sociais criados para reduzir a desigualdade social. Como podemos inverter essa situação? Primeiro é taxar as grandes fortunas. No Brasil existe uma desigualdade enorme naqueles que pagam impostos. Se você for comprar uma caixa de fósforo, ali está embutido o imposto. Você vai pagar o mesmo que eu, mesmo que o William. Se o Silvio Santos fosse lá, ele ia pagar o mesmo valor. Para diminuir essa desigualdade, o que é necessário? Tributar a renda. Mas é a renda mesmo
mesmo. Aqueles que são bilionários é que precisam pagar mais impostos. Primeira coisa seria a reforma tributária, onde os ricos teriam que pagar mais impostos. E se o rico pagar mais impostos, sobra mais dinheiro para a educação. O William deve ter sido da época, eu sou da época, em que não existia merenda na escola. Lá uma vez ou outra se fazia uma sopa, hoje melhorou. Vocês sabem quanto que vocês ganham por dia para merenda? Cada estudante da escola recebe 72 centavos por dia para merenda. E agora eu pergunto para vocês, vocês conseguiriam fazer comida com 72 centavos? A gente vê aí as pessoas com vários carrões, várias lanchas, várias indústrias. Só um exemplo para vocês. Localiza é uma empresa que faz locação de carros. Então tem uma frota de carros no Brasil inteiro. E aqui em Minas Gerais, eles não pagam impostos. O governo liberou eles de pagar impostos. E eu pergunto para vocês, será que eu, o Chicão, ou o William, ou vocês aqui, teria essa regalia de falar assim, eu não vou pagar impostos a partir de hoje? Todo mês é descontado no nosso salário. Chama IRF, Imposto Retido na Fonte. Todo mês é sagrado. E do rico não. Eu agradeço ao professor Chicão, nosso diretor, por disponibilizar esse tempinho para responder essas perguntas. Gostaria que todos aplaudissem. Muito obrigado pela oportunidade. De impedir, restringir uma pessoa de estar ou permanecer em um lugar, classe social, em detrimento à sua cor de pele ou etnia. Quais as consequências do racismo? Temos uma vivência cotidiana do racismo estrutural de formas escancaradas e sutis. Embora possam ser invisíveis para quem não passa por isto, há evidências de que pessoas negras e indígenas têm, em média, mais problemas crônicos de saúde em sua vida e vida mais curta do que pessoas brancas. Pessoas negras recebem tratamento desigual quando interagem em sistema como educação, saúde, além de terem menos acesso à educação e a serviços de saúde de alta qualidade. Os atos sutis, como as pessoas negras sendo seguidas por shopping ou por pessoas em lojas, atendimento diferenciado na escolha de um trabalho, de uma vaga de emprego. É uma ferida que não se curou e já faz 200 anos que acabou a escravidão. O que podemos fazer para fechar essa ferida? Para tentar fechar a ferida, é necessário um conjunto de ações estruturadas e abrangentes. Promover uma educação sobre a história dos escravos, valorização das figuras históricas e movimento que lutam pela igualdade social, equidade racial, estabelecer diálogos sobre reparações históricas, iniciativas que promovam a inclusão e a justiça social, trabalhar para desmontar o racismo estrutural presente na sociedade, para garantir que vozes e experiências sejam ouvidas e respeitadas. Fechar essa ferida exige esforço coletivo e contínuo por parte da sociedade. Reconhecer as injustiças do passado para um futuro mais igualitário. Muitos confundem a meritocracia com oportunidades e assim dizem que todos temos o mesmo direito e somos iguais, mas não levam em consideração a falta de oportunidade do negro no Brasil. Qual a melhor solução para melhorar as oportunidades e obter melhor equidade? Ouvir as vozes da comunidade, adaptar as soluções às realidades necessárias. Você é a favor de cotas? Estou perguntando porque muitos dizem que cotas são esmolas para negros. O que realmente são
Cotas. O que modificou as cotas na sociedade brasileira, como era antes e como é hoje após as cotas? Eu sou a favor das cotas, porque as cotas são uma tentativa de retratação ao povo afrodescendente. A população negra no Brasil enfrentou séculos de escravidão, exclusão social, foram retiradas de seu país de origem, forçadas a serem escravas. Viviam verdadeiras atrocidades. Quando foram alforriados, libertos, e a sua mão de obra foi substituída, enfrentaram a exclusão, sem acesso à terra, educação, oportunidade de emprego digno, foram deixados à sua própria sorte, sem suporte governamental. Em contrapartida, o governo brasileiro incentivou a imigração europeia, oferecendo salários e terra para os imigrantes, gerando uma desigualdade que perdura até hoje. As cotas podem sim ajudar a recuperar a injustiça histórica, mas há muito que se fazer ainda. Sabemos que o machismo é estrutural, ou seja, são resultados de uma complexa combinação de fatores tendo raízes profundas. Por isso, nós vamos no machismo sem perceber. De que forma podemos indicar que estamos sendo machistas? Sabemos que o machismo ele é estrutural, ou seja, são resultados de uma complexa combinação de fatores tendo raízes profundas e, em alguns momentos, este machismo ele é inconsciente, ele se manifesta imperceptivelmente. Algumas atitudes machistas podem levar até o feminicídio, como por exemplo, problemas no relacionamento. Isso pode ter tido consequências na criação paterna, materna e nas rodas de amigos. Qual recado você poderia dar na educação de nossas crianças? Devemos ensinar nossos filhos a respeitar, valorizar a igualdade de gênero, para construir uma sociedade mais justa, equitativa e solidária. Em um ambiente machista, sofrem todos da casa e mais prejudicados são as crianças. Para proteger nossas crianças, o que podemos fazer quando nos deparamos com essa situação? E o conselho que eu posso dar aos homens machistas é para que mudem esta atitude, repensem suas ações, para que tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. Escuta essa, mulher no volante, perigo constante. Acredito que estava lendo sobre esse assunto e vê que vou deixar você falar sobre quem sofre mais acidentes no trânsito, homem ou mulher. Você tem noção do porquê? A frase mulher no volante, perigo constante, ela não procede e ela não tem embasamento estatístico, pois o índice de acidentes entre mulheres e homens são muito desiguais. Os homens são 4 vezes mais propensos a acidentes, com os dados de 92,7% para homens que morreram no trânsito, enquanto as mulheres foi 7,3%. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't